Olá, quanto tempo, né? Eu estou com muita saudade aí dos alunos, das aulas presenciais, e eu gostaria assim de passar para vocês agora umas atualizações importantes da nossa legislação eleitoral. Inclusive eu estou preparando, já está na editora, um livro atualizado que é o Código Eleitoral e a Legislação Complementar, com remissões, mas sem anotações. É aquele livro que quem já me conhece você pode utilizar nas provas de concurso público, que é o livro de legislação eleitoral, só que eu vou mudar o nome, agora é Código Eleitoral e é uma atualização. Quem tem o legislação pode utilizá-lo já com essas leis que estão aqui atualizadas, que você pode obter na editora Ímpetus. O telefone é 2621-7007, 021-2621-7007. E também pelo site da editora Ímpetus. Muito bem. Então nós temos aqui, em 2019, 2020, 2021, algumas modificações importantes. Começamos aqui só falando da Lei 13.831, de 17 de maio de 2019. Ela alterou a lei dos partidos políticos para assegurar autonomia aos partidos políticos, para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos permanentes ou provisórios. Trata-se de uma lei muito voltada assim para uma questão interna corporis, que não é muito exigida nos concursos públicos. Depois tivemos a Lei 13.834, de 4 de junho de 2019. Essa foi bem interessante, porque ela alterou o Código Eleitoral para tipificar o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. E nós já temos comentários sobre isso, né? Inclusive jurisprudência. Então, eu gostaria de salientar para os alunos ficarem atentos para essa lei, porque os congressistas não perderam tempo, né? Eles já foram logo tipificar a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, inclusive colocando penas altas. Depois nós tivemos a Lei 13.877, de 27 de setembro de 2019, que alterou a lei dos partidos, alterou a Lei 9.504, a dos partidos é a 9.096, inclusive a própria CLT, para dispor sobre regras das eleições. Então, é uma lei interessante, importante, e que deve fazer parte das suas anotações. Depois tivemos a Lei 13.878, de 3 de outubro de 2019, que alterou a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, a fim de estabelecer limites de gastos nas campanhas para as eleições municipais. Depois tivemos a Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020, agora já estamos em 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas, questões de saúde, sob licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos. Essa lei não é tão importante assim no âmbito eleitoral, mas como ela trata de uma assinatura eletrônica, é só isso. Depois nós tivemos em 2021, agora no ano de 2021, chegando aqui, hoje nós estamos no final de novembro, e nesse ano, no dia 4 de agosto de 2021, Lei 14.192, que estabeleceu normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. E aí alterou a lei dos partidos, alterou também a Lei 9.504,
para tratar sobre o crime de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral e também para criminalizar a violência política contra a mulher e também para assegurar a participação das mulheres em debates eleitorais proporcionalmente ao número de candidatas às eleições proporcionais. Então, trata-se de uma lei muito importante também, que deve ser anotada aí no seu trabalho de remissão. Tivemos a Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, que alterou, acrescentou o título 12 na parte especial do Decreto-Lei do Código Penal relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, revogando a Lei de Segurança Nacional e dispositivo do Decreto-Lei 3688, que é a famosa Lei de Contravenções Penais, um dispositivo dessa lei. Então, atenção, porque ali tem delitos que têm correlação com as eleições. Daí a minha fato de eu estar salientando esse aspecto. Tivemos também a Lei 14.208, de 28 de setembro de 2021, que alterou a Lei dos Partidos e a Lei das Eleições, para tratar de um tema novo no Brasil, que é a federação de partidos políticos. Quer dizer, criando um vínculo maior para os partidos políticos que se unem numa determinada eleição. É uma ideia, está aí na lei. Importante também fazer uma observação. A Lei 14.211, agora, de 1º de outubro de 2021, que alterou o Código Eleitoral, alterou a Lei 9.504, para ajustar apenas a redação que já estava no texto constitucional, na emenda constitucional, proibindo coligações nas eleições proporcionais. E também para fixar critérios para a distribuição dos partidos e dos candidatos, na distribuição dos lugares, das maiores médias nas eleições proporcionais. Então, ela alterou a parte do sistema proporcional no cálculo e reduziu o limite de gastos de candidatos para que cada partido pode registrar nas eleições proporcionais. É uma lei importante, ela mexe com o cálculo das sobras e restos, chamados na cláusula D'Hondt, e, portanto, são essas as atualizações. Faltando apenas uma menção aqui relevante para vocês, de uma alteração pontual, específica, trazida pela Lei Complementar 184, de 29 de setembro de 2021. Ela altera a Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, conhecida Lei das Inelegibilidades, para excluir da incidência de inelegibilidade, excluir responsáveis que tenham tido contas julgadas irregulares sem imputação de débito e com condenação exclusiva ao pagamento de multa. Então, nós temos esse cenário, né? Lembrando também das atualizações na Lei de Improbidade Administrativa, que tem reflexos eleitorais, né, da Lei 8429 de 92, que ela não foi revogada, mas ela foi acrescentada e muito modificada e expandida. E nós temos aqui, para finalizar, a emenda constitucional número 111. Então, são essas as informações que eu queria passar para vocês. Vamos ficar atentos. Em futuras aulas e explicações, nós vamos comentar tudo isso. Lembrando o seguinte,
que o Código Eleitoral que tinha lá para 900 artigos não foi aprovado ainda, né? Então nós temos esse Código Eleitoral que está parado aí no Poder Legislativo, tá bom? Mas essas são as atualizações que nós vamos enfrentar nas eleições vindouras de 2022, com alguns reflexos no panorama eleitoral vigente no Brasil, tá certo? Vamos em frente nos nossos estudos e sempre na missão de atualizar a sua lei. Obrigado, até a próxima.